Para iniciar esse documentário, é necessário que nos perguntemos: o que é cultura? A cultura, pela definição clássica de Edward Taylor, que é considerado o pai do conceito moderno de cultura, diz que a cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridas pelo homem como membro da sociedade. Mas, mesmo com a definição de Edward, com o intuito de generalizar e assim por fim na discussão, ainda existe discussão entre os participantes do grupo artístico sobre o que é cultura. Uma agregação de pluralidades, para mim, né? Uma agregação de pluralidades de, posso dizer, seres humanos. Pluralidade do quê? A gente recebe, em certos momentos, evento, diversas pessoas com pensamentos diferentes, com jeitos de falar, de se vestir, de pensar, e às vezes chegando no mesmo senso, né, de objetivo. Mas eu vejo isso como uma pluralidade. Isso para mim é cultura. A cultura acaba sendo classificada de três formas: A cultura de massa, a cultura popular e a cultura erudita. mas sendo a de massa uma cultura feita para atingir maior público, a cultura erudita dá lugar à cultura de massa. Ela é vinculada nos meios de comunicação de massa e é apreciada por ela. Essa cultura é produto da indústria cultural. Você me provoca, me alucina, desconcentra, me apaixona e toda hora a gente se... Como é o exemplo do sertanejo universitário, gênero musical que é sucesso em todo o Brasil. É produto do capitalismo e é feita para ser comercializado. Theodor Arnold, filósofo alemão da escola de Frankfurt, é defensor da ideia de que a cultura de massa é imposta pelos meios de comunicação de massa à população, que apenas absorve aquilo. É preciso entender que a massa não é uma definição de classe social, e sim uma forma de se referir à maioria da população. A maior finalidade da cultura de massa é o consumo. A cultura popular é qualquer estilo musical e de dança, crença, literatura, costumes, artesanato e outras formas de expressão que é transmitida por um povo por gerações. Como é o exemplo do rap, um estilo de música popular em favelas e periferias brasileiras, assim como o carnaval do sudeste da Bahia, a capoeira e a literatura de cordel. Já a cultura erudita é aquela que se opõe à cultura popular. A cultura erudita exige um alto grau de instrução, de estudo, de formação específica, de conhecimento de história da arte, muitas vezes universal, dos movimentos artísticos, da própria história geral, etc. Consequentemente, acaba sendo mais elaborada. O termo indústria cultural surgiu na segunda metade do século XX, criado por Theodor Adorno e Max Horkheimer. As condições que a originaram foram a consolidação da economia de mercado e da sociedade de consumo. Ela realiza a produção e disseminação de produtos culturais para o consumo em massa, ou seja, do maior número de pessoas em diferentes lugares e independente de suas particularidades culturais. A indústria cultural encontra-se ligada aos meios de comunicação de massa e baseia-se na universalização do consumo. Suas produções são altamente populares na literatura, no cinema e na música. Beijo no ombro pro recalque passa longe. Beijo no ombro só pras invejosas de plantão. Beijo. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Solta o som que é pra me ver dançando. Até você vai ficar babando. Para o baile. A indústria cultural produziria alienação,
conformismo social, exaltação de valores individuais transitórios ou possibilitaria a obtenção de informação, cultura, por parte de pessoas que sempre estiveram alheias a isso? A identidade é a característica de um indivíduo se perceber ao longo do tempo. Segundo o antropólogo Roberto da Mata, a construção da identidade social é feita a partir do posicionamento das pessoas diante de situações cotidianas. Assim, seria tudo o que torna um povo particular e está ligado de forma íntima com a memória. Seria a indústria cultural uma ameaça à identidade de determinados povos e à cultura popular? Com base nisso, como a cultura deveria ser tratada pelo governo? Como um bem nacional a ser protegido? A França, nas negociações entre a União Europeia e os Estados Unidos por um acordo de livre comércio, exigiu a exclusão do setor audiovisual, sendo apoiada pela maioria dos parlamentos nacionais da União Europeia e por muitos artistas. A exceção cultural permite que o país proteja sua criação artística e cultural através de subsídios ao teatro e ao cinema e imposição de cotas de difusão de filmes, músicas e programas de TV. Em relação aos livros, atualmente há disputas entre a Amazon, bilionária empresa norte-americana de comércio eletrônico, e editores e autores. A Associação de Editoras da Alemanha está envolvida em disputas com a empresa norte-americana devido aos preços dos e-books. Essa situação é semelhante à enfrentada pela Hachette, companhia francesa que foi apoiada por diversos escritores. A Amazon, por sua vez, respondeu que nunca desistirá da luta pelos preços razoáveis de e-books. O governo francês, para proteger suas editoras, aprovou uma lei que proíbe o frete grátis e limita o desconto concedido pelos varejistas a 5% do valor do livro. De acordo com a Constituição Federal de 1988, é assegurado a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional, bem como o incentivo à valorização e difusão das manifestações culturais. Está sendo de fato garantido? Há iniciativas como o Vale Cultura, que é um benefício de R$ 50 mensais para o consumo de produtos culturais que visa prioritariamente as pessoas que recebem menos de 5 salários mínimos. Também há o Plano Nacional de Cultura, elaborado com a participação da sociedade e de gestores públicos. A cidade de Cubatão é conhecida principalmente pelo fato de abrigar o maior polo industrial da América Latina e por ser um símbolo de recuperação ambiental, tendo reduzido mais de 90% de sua emissão de poluentes desde os anos 80. Mas o que há na cidade além disso? Cubatão pode ser vista a partir de outra perspectiva? Para que as crianças e os jovens, assim como os adultos, pudessem se divertir sem ter que se locomover a outras cidades, foi criado em Cubatão o Parque Anelinas. O Parque Anelinas é um espaço cultural da cidade de Cubatão, foi um dos projetos da prefeita Márcia Rosa, que executou as obras de reforma no parque, o qual por anos se encontrava esquecido pelo poder público. Possuindo pistas de skate, teleférico, quadras de futsal, cinema e salas para teatro, o parque se tornou o principal espaço de lazer da população. Além de fornecer espaços voltados às ações esportivas, a prefeitura também oferece diversos festivais de cultura. Os festivais são oferecidos gratuitamente, sendo voltados para todas as faixas etárias. Existem festivais voltados para as crianças, para incentivar a leitura e o desenvolvimento intelectual, e festivais de lazer, como shows para os jovens e adultos. É que Cubatão ainda é um fato novo. Por que é um fato novo? Porque falta melhorar mais a proposta de um momento como esse, um concerto, por exemplo, né? Então, assim, as pessoas têm que ter um planejamento para que as pessoas venham assistir esse tipo de espetáculo. Eu acho que as pessoas de Cubatão são capazes de assistir, né? Existem diversos grupos artísticos na cidade, alguns dos quais são subsidiados pela prefeitura.
Apesar do caráter histórico da cidade, a face cultural de Cubatão não é inexistente. Cubatão é vista somente como uma cidade industrial, fazendo com que os grupos culturais da cidade fiquem esquecidos pelo público ou até mesmo sem o conhecimento dele. A maioria dos festivais de cultura são realizados no Parque Anelinas e contam com a presença de diversos cantores e artistas, incluindo cantores como Leonardo e Marcelo Genesi. Tem pessoas que não acreditam que Cubatão venha para esse lado de assistir concertos. Eu acho que isso é um engano, porque muitas pessoas ficam assim, tristes, chateadas por não saber o que aconteceu. Um espetáculo com a Sinfônica, uma data que já foi realizada com você. A Banda Sinfônica de Cubatão é um exemplo do grupo cultural mantido pela prefeitura, assim como a Banda Marcial. Na questão do pessoal de fora, ele já tem uma receptividade melhor, porque aqui em Santos, por exemplo, Santos recebe mais concertos, Santos tem lugares para concertos, um teatro que as pessoas sabem que pode ir lá assistir, tanto no concerto quanto no peça teatral. Então isso também ajuda muito a diferenciar o grupo de Cubatão com o grupo de Santos e outros lugares que tem esse equipamento cultural. Existem companhias de teatro em Cubatão que são subsidiadas pela prefeitura, mas também existem companhias não vinculadas à prefeitura, como é o exemplo do Teatro do Caos, presente há anos na região, que oferece peças de variados tipos com entrada gratuita. Estamos aqui, a partir de hoje, neste 7 de setembro de 1822, às margens do Rio Ipiranga, e como testemunho do meu povo brasileiro, eu digo: atualmente, vê-se diversos indícios de desinteresse da população em relação à cultura. Em novembro de 2013, foi feita uma pesquisa na cidade do Rio de Janeiro, com o suporte do Instituto Datafolha, cujo tema era os hábitos culturais dos cariocas. A pesquisa revelou que o principal empecilho para que os entrevistados não frequentem atividades culturais não é o preço, a falta de segurança ou a distância, mas sim o desinteresse. Como é a participação do público em atividades culturais na cidade de Cubatão? Acho que o cubatense precisa conhecer melhor o trabalho, não só da Sinfônica, mas dos grupos, todos os grupos artísticos. Não é muito boa a frequência do público. Quando falo público mesmo, independente de camada social. A população se interessa. O pessoal quer ficar confortável, o pessoal quer se divertir. O pessoal da cultura de Cubatão, eles são muito esforçados e muitas vezes não recebem nada por isso. Muitas das vezes não recebem nada por isso, e isso é uma luta de muito tempo. Eles se esforçam para fazer acontecer. Eu tenho amigas no meio cultural que se esforçam muito e dão muito de si. Eu dou um exemplo ali dos Abelê, que eles pegam muitos adolescentes e crianças ali na vila, dos pescadores. Eu posso falar isso sem medo, sem ofendê-los, e sim até aumentando o ego deles, porque assim, são pessoas esforçadas, pessoas que dão tudo de si ali para mostrar a dança afro-brasileira, para ensinar as crianças a tocar, a dançar, ensinar a nossa cultura, as culturas que vêm de fora. E
E muitas vezes eles não, das muitas vezes que eu vi, eles não ganham nada com isso. Sim, bastante. Há muitas impedições também. Acham bobagem, muitas vezes. Há um custo para isso. Mas eu não deixo de apertar na mesma tecla, que cada um faça a sua parte. Não investe. Investe, mas assim, tem um limite, né? Eu creio que a causa disso talvez seja nós temos que saber palestrar melhor sobre essas atividades culturais. E atividades culturais não é só uma feirinha, né? Não é só um pequeno espaço de teatro, onde acontece os festivais de teatro que o Cubatão tem que ter, mas mesmo assim eu acho que falta compreensão deles e mais para que nós ter um momento para palestrar isso para os governantes, para entender qual o motivo do investimento. Falta sim, porque nós artistas não somos escravos e para tudo há um custo. Para tudo há um custo. Não precisamos pagar gente de fora para fazer acontecer, porque Cubatão tem muita artista em Cubatão, tem muita gente, tem escritor em Cubatão, tem poeta em Cubatão. Olha, tem gente que talha madeira, tem gente que faz mamolengo, tem gente que dirige peça. Então, assim, falta apoio, sim, porque nós não somos escravos para poder trabalhar de graça, para poder ficar vivendo de divulgação, né? Falta sim divulgação, mas pessoas que precisam receber para fazer essa divulgação. O que falta é divulgação. E divulgação dentro dos bairros, dentro das escolas. E isso daí a gente não faz de graça. A divulgação ela não é gratuita. Precisa de pessoas para fazerem isso. Eu acredito, eu tenho que acreditar nisso. Eu tenho que acreditar nisso porque todo dia a gente bate na mesma tecla, né? Todo dia a gente bate na mesma tecla. Através de subsídios. O governo, o que tem feito? Segundo Roberto da Mata. O termo industrial cultural surgiu na segunda metade do século XX.
é enfrentada pela Hachette. A companhia francesa respondeu que nunca desistirá. Isto está sendo de fato garantido. Mas o que é na cidade além disso? Vídeo produzido por Dedinho Productions.